tem umas queridas que me seguem no meu Instagram e elas pediram uns beijos, mas eu durante a semana já mandei uns beijinhos aí e tal, mas até a pastora já estava lembrando que eu tirei uma foto, mandei para elas um bocão. Um bocão bem grande assim, Foi, aí mandar um beijo. Acho que eu vou tentar conseguir uma boca daquela assim com um beijo, vai mandar para vocês. Agora, do meu coração, vocês são muito queridas, muito queridas. E eu sei que vocês não estão aqui assistindo o Espaço Feminino por causa de beleza, por conta de personagens, de estrelas, Não, você está aqui por Jesus. Amém. Eu sei disso, que o que nos une é essa palavra do nosso Pai pra gente. É o nosso Salvador. Isso é muito gostoso de saber. Meninas, então vamos lá? Vamos falar Qual é a sobre relação do dinheiro? Qual é a relação com o dinheiro que vocês têm? Olha, é uma caminhada, não, Joyce? Foi uma polêmica lá no camarim. Então, uma caminhada. Olha, fala eu creio o seguinte, nós mulheres, a gente tem que pedir sempre ao Senhor que Ele nos dê o equilíbrio. Nós mulheres gostamos muito de conjugar um verbo. Eu compro, tu compras. Nós compramos, vós comprastes, eles compram. Nós amamos conjugar o verbo comprar. E esse é um grande problema porque a gente pode, em certos momentos, né, sair um pouco das regras. Né? Eu digo isso, minhas amigas, eu sempre confesso, eu tenho um fraco por bolsa e sapato. Mas bolsa number one, né? Bolsa. Então, às vezes eu tenho que me segurar nas promoções. Eu tenho que me segurar nas promoções. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala, e que o coração tá cheio. E o coração se alimenta do que a boca fala. Isso. Então, a gente tem que, às vezes, estar se ligando. O que a gente está falando muito? Será que eu estou falando muito da palavra ou estou só falando de comprar roupa? É porque o cérebro ouve o que você fala, né? Sério? Então, eu digo isso pra mim, pra mim. Falei, gente, às vezes eu preciso ficar ligada, né? É como assim, eu estou numa situação financeira, vamos supor, eu estou numa situação razoável, não, eu estou numa situação ruim. E aí você fica naquela, né? E você só fala naquilo, quer dizer... Vem cá, e o Senhor, o que ele fez, né? Mas é uma lição, Joyce, porque é o que a gente falou no primeiro bloco. Existem fases difíceis, fases mais fáceis, fases mais apertadas, fases mais largas, mais soltas. Quando a gente entra numa fase mais difícil, é aí que a gente precisa mesmo focar em Jesus. Confiar no Senhor Jesus, porque Ele vai suprir, porque... Quem de nós já não passou uma fase difícil? Com certeza. As fases tranquilas e as fases difíceis. Na fase difícil, a gente precisa vigiar a língua mesmo para não ficar só reclamando, focado no problema. Mas o que eu queria dizer é que Jesus é tão maravilhoso que às vezes Ele capricha com mimo. Às vezes você está numa fase que você não pode comprar um perfume que você ama. Aí você ganha. Tô falando de coisas bobas de mulher. Será que deu... Fala, Jeová! Mas aí, de repente, aparece um anjo do Senhor e fala... Aconteceu isso comigo no fim do ano. Minha irmã chegou e falou assim, Indri, eu comprei teu perfume. Ela foi pra fora, porque aqui é caro, não dá pra comprar as coisas aqui. Ela chegou e me deu de presente. Eu falei, olha como Deus capricha, né? E de repente tem uma linda em casa que, às vezes, o lance não é nem perfume, às vezes é até comida. Às vezes é a comida da geladeira. Às vezes é algo básico. E assim, Jesus, Ele cuida de nós. Como Ele alimenta os passarinhos, como Ele cuida da gente. Entendeu? Ele cuida da gente. Imagina, se ele se preocupa em fazer um caprichozinho para nós, que dirá com o básico, com aquilo que Ele sabe que você precisa, Mas né? você sabe que, agora, falando em termos assim da gente crescer e da gente aprender, na relação com o dinheiro, se ela realmente for uma relação de equívoco, de uma dependência desse dinheiro, no sentido de que esse dinheiro movimenta o meu humor, o meu estado, e eu não sei lidar com ele e preciso aprender a lidar com o dinheiro, eu acredito em um Deus que não nos infantiliza. Então, ou seja, se eu preciso aprender com o dinheiro, Ele não vai lá e não vai trazer um mimo, usando aí, não querendo corrigir você, mas assim...
aproveitando que Não, você porque ele vai deu, querer te ensinar. porque esse exemplo que você deu foi nobre, foi maravilhoso, mas assim, compreende, a gente aqui tem a mente de Cristo e tem o coração livre de ofensas, então a gente aqui trabalha nesse movimento aqui, da gente poder entender o que Deus está fazendo e cooperar com Ele. Então, por exemplo, se Ele sabe que a minha relação com o dinheiro é uma relação problemática, é uma relação de uma dependência doentia e que Ele quer que eu cresça nisso, a via aí do acolhimento de Deus, ela nunca vai ser para te incentivar estimular, a ficar A obter mais ligada naquilo. mais ligada ao dinheiro, mas ele vai fazer com que você perceba outros prazeres. Pastora Márcia usou a palavra certíssima, outros valores. Exatamente. Mais importante, porque às vezes eu estou tão ligada, digamos, eu me interesso em me relacionar com a pastora Gisela. Por quê? Porque ela tem boas joias, porque ela tem ótimos cordões, porque ela tem um carro bom, porque ela tem um bom emprego. Porque a pessoa está com esse foco, Porque né? o dinheiro me impulsionou a viver relacionamentos sob base de outros valores. E aí Deus quer trabalhar comigo. E aí, de repente, digamos, aqui eu estou sendo hipotética. Aí Deus coloca perto de mim uma pessoa que tem uma condição financeira muito ainda fragilizada, assim, debilitada, ou vive uma vida que ela encontra ali felicidade não no dinheiro, em outros aspectos, e aí eu posso aprender com aquela pessoa, crescer com aquela pessoa e ver que de repente eu estou me importando com coisas que não têm o menor valor. Porque, afinal de contas, o que é a prosperidade, biblicamente falando, né? A gente precisa tentar entender isso, né? Na verdade, quando você entra numa crise de dificuldade financeira, você aprende. Claro. Porque a raiz da palavra E no convívio com os Tosi, irmãos. é paz. É paz. Você pode ter muito dinheiro e não ter paz. Não ter paz, não dormir E tranquilo, não prosperidade, botar não, você a cabeça tem no paz. travesseiro, entendeu? Não vai medir por aquilo que você tem, por aquilo que você mede. Porque às vezes minha relação Aquilo com que o você veste. dinheiro, ela está tão equivocada que eu escolho pessoas para estarem perto de mim e essas pessoas são pessoas que realmente não são as pessoas certas que deveriam estar Eu acho que tem que ter perto uma de mim. ótica, né? Essa coisa do dinheiro, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela não tinha grana nenhuma e ela queria viver um nível altíssimo financeiro. Então, o que acontece? Ela chegava para você e falava, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí você ia lá, né, comovido com aquilo, ajudava a abençoar. Mesmo. Só que a pessoa, ela não tinha limites, né? Você fazia tudo aquilo, você privava você até de ter algumas coisas Pra satisfazer o desejo E dela. na realidade, ela Era não um estava saco nem aí. sem Daqui a fundo, pouco estava né? com uma coisa... Aí essa pessoa equivocada diz assim... E a gente não está ajudando, né? Essa pessoa equivocada diz assim, foi Deus que me abençoou. Porque exatamente. ele quer endossar a minha imaturidade. Ele quer avalizar o meu equívoco. Não, em absoluto. E o problema, minha linda, é quando a gente, é o que está na palavra, o amor ao dinheiro é a que é a raiz de raiz, todos os né? males. O problema é quando a gente coloca o Bíblia é dinheiro recheada no de versículos trono do falando nosso sobre coração. O dinheiro está em primeiro lugar. Sim. Então, você passa em cima das pessoas, você humilha as pessoas, você maltrata quem for, você tira o tapete de quem for, você tira os princípios. Então, Perde é os tempo de princípios. parar Gente, olha e a gente reavaliar o que Jesus quer que nós... Como Ele quer que nós vivamos. Olha o que a palavra diz. A palavra cita várias condições de que uma pessoa não herdará o reino do céu. Uma delas é a avareza. Que relacionamento é esse com o dinheiro, de você ser avarento? Por que você é avarento? Né? Se a Bíblia fala que mais bem-aventurado é aquele muito que dá complicado e espiritual. E abrange muito. E Jesus falou muito sobre dinheiro também. Agora, eu acho assim, eu já passei por várias dificuldades, assim, Na né? mão. E o que eu acho o máximo, o que eu acho o máximo nessa dificuldade é a ótica que a gente tem diante daquela situação. Por exemplo, a dificuldade financeira, eu amo viajar. Sabe o que acontece? Deus usa alguém para bancar para mim. É isso que eu falei Viagem do de mimo, graça. do capricho. Só que isso... Mas aí É uma crise, você não tem aquele problema. Mas só que com isso, dinheiro. mas aí tem um detalhe.
a sua ótica diante Com disso. certeza. A minha ótica, ela permanece simples, normal, sabendo que Deus está realmente me dando um mimo, mas eu sei que aquilo ali é tipo assim, é Deus mostrando para você, olha só, continua confiando, continua dependendo, porque eu sou o teu provedor. Eu vou suprir. Você lembra essa semana, a gente estava no carro e começamos a lembrar de muitas coisas, porque vem uma festa tropical agora na igreja, a gente preocupado com finanças, vem a maratona, a gente fica preocupado com a parte financeira. De repente, nós começamos a falar, ficou um clima no carro, trouxe uma aflição pra gente. Olha! Trouxe uma aflição, que a gente falou assim, vamos parar. Nós paramos. Começamos a orar. Olha, mas ficou... Outra atmosfera. Ficou uma atmosfera que o Senhor dizendo assim, epa, porque aí não é mais uma ferramenta, o dinheiro, fica dono de você, você começa a entrar numa aflição, onde o Senhor falou que Ele é o dono do ouro e da prata, e eu vou... Hoje mesmo na concessionária, eu fui levar meu carro, lá que eu tinha que fazer um lance no carro, e o rapaz é desviado, né? Ele fala assim, aí eu sempre brinco com ele, aí eu falei assim, Mateus, e aí, já voltou para a igreja? Ele, ainda não, estou trabalhando muito. Eu falei, que isso, rapaz? Você está trabalhando muito, ele é o dono do ouro da prata e com ele você não quer ficar ali juntinho, nem intimidar. Aí ele ficou me olhando, né, Márcia? Ficou olhando, mas tem que tomar muito cuidado com essa aflição, porque aí você começa a lutar, sabe, por lutas, né, por batalhas que não são tuas. É ele que abre as portas, e quando ele fecha uma porta não é porque ele é mau, é porque aquilo ali seria cilada. Eu vejo muito por aí, né? Tem gente que fala, ele vai fechar a porta, ele abre e fecha como se fosse brigar. Não, ele fecha aquela que vai ser cilada. E às vezes é momento de passar por um momento de escassez, porque ele quer ensinar. E não é nessas crises que a gente passa, nesses baixos que a gente passa, gente, como a gente sai deles tão crescida, tão assim, com valores adicionados, com, sei lá, com maturidade maior. Adriana, né? Faça isso, porque depois que a gente acabou de orar, menina, mas entrou um sentimento de uma provisão de Deus. Aleluia. Eu tive certeza que ele estava no controle, mas deu uma Aleluia. paz. Que eu falei, Senhor. Glória. E você sabe que foi bom muitas demais. vezes, Ele tá no a gente não controle. está aqui falando de riqueza, não. Porque muitas vezes, se você recebeu, no dia que tem gente que é assim, no dia que recebeu o pagamento, tá com um sorriso aqui. No dia seguinte No dia 30 é uma tragédia, né? Não tem nada. Chega perto. E aí vai fazendo um monte de despesa, vai fazendo assumindo um monte de dívidas, que pega aquele salário que tem e transforma aquele salário num grande problema. Ele deveria ser uma solução. Aí a gente culpa Deus, morde o cachorro, chuta a vovó e faz um monte de coisa que... Ou seja, a ideia é você que tem o seu rendimento não pode gastar mais do que você recebe. Né? É aí que entra e você entra no... Por exemplo, uma vez eu graças a Deus, eu realmente aprendi e essa lição, ela foi para mim valiosa, mas eu nunca fui uma pessoa muito conectada nessas coisas materiais, assim, graças a Deus, não sei, creio eu, que por conta da minha criação, enfim. E uma vez eu estava num vestiário, fui experimentar num provador de roupas, fui experimentar uma roupa e coloquei a roupa. E a roupa estava linda, maravilhosa, se viu super bem. E eu falei assim, poxa, linda, maravilhosa. Só que... Aí eu olhei para mim no espelho e na hora, meu espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, fez um questionamento. Qual é o motivo pelo qual você está comprando isso? Até que ponto... Mas essa compra não vai diminuir a tua capacidade de ofertar e dizimar e de experimentar o melhor que eu tenho, que é melhor do que essa calça, é melhor do que essa roupa. Gente, não teve para que essa para mim essa pergunta já tinha resposta. Eu deixei a roupa, botei na mão, a vendedora falou assim: "Nossa, ficou linda, maravilhosa". Eu falei assim: "Pois é, mas essa daqui vai ficar". Não é hoje. Por quê? Porque outras coisas estariam comprometendo a qualidade da minha vida.
E quem tem que decidir isso somos nós. Uma escolha, coloca realmente essa nas nossas posição mãos. e essa relação para com o dinheiro, ela parte da gente. Gente, que lindo Agora, esse minha programa. pastora, uma Nossa. coisa muito linda também Deus, ele não é um Deus irresponsável, ele é um Deus responsável. Nós somos filhos desse Deus maravilhoso. Realmente, nós temos que começar a pedir a Deus que nós possamos ser mais responsáveis pelas nossas contas, pelas nossas... Porque a gente vai ter que pagá-las no final do mês. E não pode usar a tal. fé como muleta, né? Como muleta. Mas eu já tive vezes, minha pastora, de... Quem vive só do ministério sabe do que eu estou falando, né? A gente não tem aquele salário mensal. Às vezes você tem, às vezes você não tem. Mas o justo viverá pela fé, mas também não é para você fazer loucura. Mas eu já tive vezes de eu ter, de repente, de pagar um cartão na segunda-feira. Isso era no sábado. Eu não tinha de onde tirar. Não tinha. E a semana inteira eu estava orando. Senhor, está chegando segunda. Eu tenho sido fiel nos dízimos e ofertas. Papai, eu sei que você cuida de mim. Eu sei, pai. Chegou no sábado, eu fui cantar numa igreja à tarde com minha banda. Recebi uma oferta, o Senhor falou, pega essa oferta, divide com toda a sua banda. Eu falei, pai... Fosse outra dizer, não, isso não é de Deus, não. Não. A Lia cruzou, não é. Amiga, o Senhor falou, pega essa oferta, divide com toda a sua banda, igualmente com toda a sua banda. Sim, Senhor. Aí peguei, aí eu falei com a minha amiga, estava comigo, a Alessandra. Falei, amiga, eu tenho que pagar um cartão segunda-feira, mas Deus está mandando dividir para todo mundo. Deus tem algum propósito com isso. Amiga, não, como é que vai ser segunda? A minha amiga já começou, falei, Deus proverá. Deus proverá. Foi e tal, ok. Dali eu tinha que cantar numa outra igreja. E fui nessa igreja e, amiga, eu não peço salário, não peço de valor, eu vou e Deus faz o que Ele quer. Amiga, chegou no final do culto. O pastor falou assim, filha, hoje nós tivemos uma coisa extraordinária no meio da igreja, Deus operou ali, o negócio foi muito bom. E ele falou assim, Deus mandou te dar isso aqui, pastora, um cheque, 3 vezes o valor do cartão que eu tinha para pagar. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu vi aquilo, eu comecei a tremer. Eu falei, pastor, eu falei para ele é muito amigo meu. Ele falou, então quer dizer, você vê, eu entrei no carro, eu falei, Deus, tu cuida de nós, Senhor. Meu Deus. Senhor, eu fui para casa glorificando, porque se você, sabe, colocar a sua vida diante de Deus em todos os aspectos, Deus vai suprir. E esse sacrifício que nós, da nova aliança, não chamamos de sacrifício conforme a antiga aliança. Esse é o sacrifício de louvor. Que vai mexer, vai te movimentar, vai. Mas não para trocar, mas né? ele vai gerar vida. Esse Glória a movimento Deus. não foi o movimento que a Joyce fez assim, lá, tá bom. Fica... Não. Ela com certeza foi um movimento que pode ter doído, pode ter mexido, pode ter ajustado algumas coisas, pode. Verdade. Mas trouxe total benefício, porque esse se chama sacrifício de louvor. De louvor. É tremendo, gente. Olha, essa relação com o dinheiro precisa ser reavaliada e você precisa estar o tempo todo vendo isso, orando sobre isso e declarando durante o seu dia. Pra não ser uma cilada, né? O dinheiro, Senhor. Pai, Tu és o meu Senhor, o dinheiro é meu servo. Isso. Devolvendo. Glória a Deus. Agora tem um quadro muito legal que a gente está colocando aqui no Espaço Feminino e é um quadro que chama a atenção, a sua atenção para olhar a vida de uma forma diferente, porque em algum momento esse fato marcou a vida de uma de nós aqui. Dá uma olhada. Então, gente, o que eu tenho para contar para vocês hoje foi um filme que eu assisti esse final de semana passado. Se chama O Céu é de Verdade. Nesse filme, é uma criança, um garotinho de 4 anos de idade, filho de um pastor de igreja, e ele tem uma experiência numa sala de cirurgia e ali naquele momento, na sala de cirurgia, ele é arrebatado aos céus. Como diz o apóstolo Paulo, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, mas que o garoto viu coisas inefáveis.
E esse garoto começa a contar ele é muito pequenininho, 4 aninhos, então ele solta para o pai dele, que é pastor, algumas pérolas, algumas coisas que ele viu. E aquilo começa a abalar a fé daquele pastor. Eu sei que esse pastor, ele foi ficando tão confrontado porque ele não acreditava no fundo. Ele pregou uma vida inteira dizendo que o céu era de verdade, mas na hora que acontece algo que vem garantir isso, ele não creu e ele se afastou do ministério. Mas depois Deus faz toda uma movimentação para que aquele homem de Deus possa se encontrar de novo com a verdade, com a palavra de Deus e embasar a fé dele naquela verdade que ele cria. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês, porque às vezes isso pode acontecer com a gente. Quantas e quantas vezes que a gente prega algo que no fundo o nosso coração não está crendo muito. A gente costuma dizer que a gente precisa crer corretamente para viver corretamente. A gente precisa acreditar na palavra de Deus com todas, eu costumo dizer, com todos os nossos poros, com todas as nossas células. E eu achei incrível essa história, para poder compartilhar com você, para a gente poder se apegar naquilo que a palavra do Senhor diz que é verdade. E agora a gente vai para o intervalo e voltamos já já.